Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? É muito bom estarmos aqui. A minha oração nesta manhã é que o seu dia seja abençoado por Deus mais uma vez e muito mais do que ontem, e que seus projetos sejam concluídos, tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques. Olha só, nós estamos nesta jornada desse devocional abençoado por Deus, lendo o livro de Provérbios. Se você já me acompanha aqui, é um prazer ter você aqui. Se não é a primeira vez, eu te convido a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a comentar. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Nós estamos hoje no capítulo de número 8 de Provérbios de Salomão. Nós terminamos ontem a parte do livro que se refere aos filhos, que ele foi do primeiro capítulo de Provérbios ao capítulo de número 7, falando aos filhos. E agora, o capítulo 8 e o capítulo 9, ele é louvor da sabedoria. O louvor da sabedoria, que são os capítulos 8 e 9. Hoje nós vamos nos alimentar com essa porção do capítulo de número 8, que traz o título assim: A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Então vamos ler. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o bem, as estende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim, reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim, governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. E aí ainda continuamos no capítulo de número 8, com um subtítulo: A sabedoria existe desde a eternidade, partindo do versículo 22 desse capítulo de número 8 de Provérbios de Salomão, que é a nossa leitura de hoje.
O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a antiga eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Essa foi a leitura desse capítulo lindo de Provérbios de Salomão, que é um louvor, o louvor da sabedoria. E é interessante esse capítulo, é um capítulo rico, é um capítulo onde nós encontramos muitos ensinamentos. E como é bom a gente se alimentar numa manhã maravilhosa dessa que o Senhor nos proporciona. É Deus que faz isso por nós. E olha, nós encontramos aqui uma divisão desse capítulo de número 8, que é o que nós estamos lendo aqui, é a excelência da sabedoria. E aí diz que esse capítulo é o grande capítulo da sabedoria. E como a gente encontra essa história? Olha só o que diz: clama e convida. Olha o que é que a gente encontra aqui. No primeiro versículo desse capítulo 8, não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Clama e convida. O sábio não tem a sabedoria somente para si. O sábio, ele compartilha a sabedoria. E o sábio, ele consegue fazer-se ouvir. Ele testifica a sua sabedoria junto ao caminho onde a multidão passa. Olha que coisa maravilhosa nós aprendemos aqui. E aí, olha o que diz o versículo 2. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Aonde? Aonde as pessoas passam, aonde os simples passam, aonde todo mundo passa, todo tipo de gente passa. E ela se dirige aos simples, estúpidos, loucos. E tem uma mensagem boa, urgente, necessária para eles. Tem bastante amor por eles para querer ganhar a sua atenção. A sabedoria, ela quer alcançar a todos que passam à beira do caminho, aonde ela está ali, para compartilhar os seus ensinamentos. E aí a gente vai caminhando. Olha o versículo 3. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade. Que coisa maravilhosa. Fala coisas retas e verdadeiras. Olha o versículo 6 e o versículo 7 desse capítulo 8. Diz assim: ouvi porque preferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. A sabedoria fala a verdade e abomina
a impiedade. A sabedoria não usa de enganos, de sutilezas, de enredos, mas ela traz uma mensagem clara e uma mensagem urgente para a nossa vida. Olha só, o versículo 10, o que é que diz? Aceitai a minha correção e não a prata. Olha que coisa interessante. Aceite a minha correção porque ela é muito mais valiosa do que a prata. Por que se refere à prata? Porque era um metal, sei lá o quê, precioso, valioso em dinheiro, em moeda. Mas a sabedoria, ela é muito mais valiosa. A Bíblia diz isso. Olha o versículo 11 e o versículo 12. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins. É muito melhor a sabedoria do que as joias, do que o dinheiro, do que a posição social. A sabedoria, ela é muito melhor do que tudo isso. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Aí, olha o versículo 12, o que é que diz? E engraçado que eu está com letra maiúscula. E a sabedoria também. A sabedoria, habito com quem? Com a prudência. E acho a ciência dos conselhos. Ela mora junto com a prudência, o conhecimento e a discrição. Olha que coisa preciosa esse capítulo de Provérbios de Salomão nos traz. O louvor da sabedoria. Olha só, a sabedoria capacita a quem a tem, capacita a governar os outros. É com sabedoria que se governa. É com sabedoria que se ensina. É com sabedoria que se vive uma vida plena. Olha só. Aí o versículo 17 tem uma coisa que diz assim: eu só faço a coisa boa se alguém fizer uma coisa boa para mim. Olha o que diz aqui, o versículo 17. Eu amo os que me amam. Opa, é uma reciprocidade. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. A sabedoria, ela tem um valor recíproco. Eu amo os que me amam. E quem me procura de madrugada vai me encontrar. Por quê? Porque eu estou ali pronto a atender. Eu amo os que me amam. E aí, quando a gente vai desde o versículo de número 22 desse capítulo 8, veja que o título dele é A Sabedoria Existe Desde a Eternidade. Olha só, a sabedoria personificada é muito parecida com Cristo. É uma diferença que nós notamos no 8:30. Olha o que é que diz o capítulo 8, versículo 30. Então, eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, aqui, esse capítulo 8, do versículo 22 o 8:22 até o 30, ele vem falando que a sabedoria estava antes da criação do mundo, a sabedoria estava lá. Ela foi testemunha de tudo. Ela fez parte de tudo isso. Olha só, o versículo 8, o capítulo 8, versículo 30, que nós lemos aqui, diz que ela estava lá. Estava junto com quem? Com o Criador. A sabedoria estava junto com o Criador. Veja que vem se referindo, o versículo 27 diz, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Que coisa linda, que coisa preciosa esse alimento desta manhã, desse dia. Aí a gente vai para o Novo Testamento, em João capítulo 1, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. Vamos olhar rapidinho, Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 1, o versículo 3, vamos ver o que diz aí. Diz aqui, ó. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, João está falando aqui, o verbo se fez carne. Ele diz, no princípio era o verbo. E o que é que a gente está lendo aqui? Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. A sabedoria. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu.
E aí João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que coisa maravilhosa entender que Cristo mesmo é criador. Cristo mesmo é criador. E aqui nós encontramos a sabedoria dizendo que estava lá. Então, quem é a nossa sabedoria? O próprio Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É precioso estudar a palavra de Deus. Então, eu quero te convidar para você, no dia de hoje, meditar neste capítulo 8 e o versículo de número 17, que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Beijo no seu coração e até amanhã com a leitura do capítulo 9, que faz parte dessa divisão desse livro de Provérbios, o louvor da sabedoria. Nós lemos hoje o capítulo 8 e amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Eu conto com você, tá certo? Deixa seu like, é muito bom ter você aqui. Um abraço e um beijo no seu coração. Deus te abençoe.